Shalom, Hazar, Ilá. Quem derrubou a humanidade? E quem é o único responsável pela queda da humanidade? Essa é a pergunta que nós fazemos. A resposta, evidentemente, está nos Seforim Etiquim, nos livros antigos, né? E que já nos foi explicado pelas palavras de Hazal, né? Dos sábios de abençoada lembrança. Quem derrubou a humanidade foi Samael, Haz Veshalom, o anjo do mal. E como isso se deu? Essa é outra pergunta que nós fazemos, né? E a resposta também está no Seforim Etiquim, nos livros antigos. No Bahir 199, nós encontramos a seguinte sabedoria: a alma da fêmea vem da fêmea, e a alma do macho vem do macho. Essa é a razão pela qual a serpente seduziu Rava. E no Zohar nós encontramos um complemento para isso, que diz que a consciência da serpente emanava do princípio feminino. E somente o feminino pode compreender o feminino. E eis a razão do porquê, então, Rava, né, foi seduzida pela serpente. E novamente nós perguntamos, como isso se deu? Então o Bahir segue nos explicando. Seus discípulos perguntaram: diga-nos como isso se deu. Respondeu o mestre: o maligno Samael, Haz Veshalom, fez um contrato com todas as hostes celestes nas alturas contra o seu senhor, que é o Kadosh Baruch Hu, abençoado seja ele. Aconteceu porque o santo abençoado seja ele disse a respeito da humanidade. Na Torá Bereshit, Perek Aleph, Pasuk Kaf Vav, ou capítulo 1, versículo 26, e que ele governe sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus. Qual o significado disso daqui? Bom, o mar é a Torá, né? E os peixes do mar são os mistérios da Torá, que são chamados no aramaico Nunei, mistérios. Quando os Rahamim, os sábios no Zohar, estavam discutindo os mistérios sagrados da Torá, eles falavam em Nunei, mistérios, né, que vem da letra Nun, que é a 14ª letra do alfabeto hebraico, né, e que é a inicial da palavra Nistar, que é segredo, mistério, fechado, oculto, e também Neelam, como nós chamamos a Torá, Torá Neelam, né, ou Torat Nistar, a Torá dos mistérios. Então, foi dado a Adão conhecer todos os mistérios da Torá, né, e dominar as aves dos céus, que são os anjos. Então, Samael ficou enciumado, porque o Kadosh Baruch Hu deu, né, que ele fosse comandado por Adão. Então Samael, Haz Veshalom, disse: como podemos fazer que ele peque e seja exilado de diante do Kadosh Baruch Hu? Então ele desceu com toda a sua hoste e buscou um companheiro adequado aqui na terra. Aqui tem um segredo que muita gente não pergunta, né? Que indica o quê? Que a Nahash, a serpente, já estava aqui quando Adão foi criado e foi trazido para este mundo, que é o Jardim do Éden. Ela já estava aqui, né? E um dos nossos mestres, evidentemente, fez essa pergunta, né? De onde que ela veio? Ela veio de um mundo anterior, altamente tecnológico, que havia sido destruído em razão, evidentemente, da idolatria à tecnologia. E é por isso que é a serpente que vai iniciar o casal sagrado nos mistérios da árvore da penetração do bem e do mal. Então, aqui continua dizendo, né? Ele desceu com todas as suas hostes e buscou um companheiro adequado na terra. Finalmente encontrou a Nahash, que depois vai ganhar o significado de serpente, né? Que parecia um camelo. Veja, não era um camelo.
se parecia com um camelo, que é a linguagem, né, que os sábios vão se emprestar, que os Rahamim vão se emprestar para descrever este ser, né? Então ele montou sobre ela. E é por isso que na travessia, né, do Mar Vermelho, do Yam Suf depois, né, é dito, né, ele derrubou o cavalo e seu cavaleiro. O cavalo é a Nahash, a serpente, e o cavaleiro é Samael, Has Veshalom. Então, né, Samael, Has Veshalom, encarnado, isso é o que significa que ele montou sobre ela, né? Na Nahash, na serpente, se dirigiu a mulher, a Rava, né? Torá Bereshit, capítulo 3, verso 1. E ele disse: a Hashem também não disse que de todas as árvores do jardim não deverias comer? E Rava respondeu, né? Sei que ele não proibiu todas as árvores, mas buscarei ainda mais, somarei para que ela subtraia. E ele respondeu, né? Respondeu ela: não nos proibiu de nada, né? Gênesis capítulo 2, verso 3. Do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Hashem, não comereis dela, nem a toqueis, senão morrereis. E ela acrescentara então duas coisas, disse ela, do fruto da árvore que está no meio do jardim, enquanto Hashem apenas tinha dito, né, da árvore do conhecimento. Bom, aqui tem muitos segredos, mas o principal segredo aqui é o método, né, que a Nahash, ou seja, Samael, através da boca da Nahash, usou para derrubar a humanidade. E o que foi? O Lashon Hará, a maledicência. E o que é maledicência? É apenas falar mal de outras pessoas, atribuir a elas atributos negativos, né? Coisas que elas não são, que elas não fizeram, né? Provocar calúnia, difamação, injúria, conforme especifica o Código Penal nosso? Não, não é apenas isso. Quando você coloca dúvida nas palavras do Kadosh Baruch Hu, isso também é Lashon Hará, maledicência. E foi justamente isso que a Nahash fez. Ela colocou dúvidas nas palavras do Kadosh Baruch Hu, quando ela diz assim: foi assim que Hashem disse? Então ela criou uma abertura para que a dúvida, que é Amaleque, né, se entranhasse na consciência de Rava, e assim, desta forma, foi provocada a queda da humanidade. Samael é o único responsável pela queda da humanidade. Ele tramou isso por ciúmes, porque ele não queria estar subserviente à humanidade. Então ele tratou de derrubar a humanidade utilizando o Lashon Hará. E qual é a punição do Lashon Hará? Então, está escrito na Torá, ali mesmo, né, no capítulo 3, sobre o teu ventre, né, Hashem disse para a serpente: você vai se arrastar, te arrastarás e comerás pó todos os dias da tua vida. Então, qual é a punição para aquele, por exemplo, que faz Lashon Hará? Ele é derrubado, ele é lançado ao chão para comer pó todos os dias da sua vida. O que significa isso? Que todo o seu sustento lhe é tirado. Ele perde o seu sustento e passa, né, uma vida de extrema pobreza e dificuldade por todo o restante da sua vida, porque ele se utilizou do Lashon Hará. Ninguém derrubou essa pessoa. Esta pessoa derrubou a si mesma, utilizando do mesmo método que Samael, Has Veshalom, utilizou para derrubar a humanidade, para derrubar o casal sagrado. Então a punição para aquele que, né, faz Lashon Hará é que ele será derrubado. Isso, né,
ainda é o mínimo, porque muitas vezes a pessoa pode até morrer mesmo. E eu falo de experiência própria, porque conheci pessoas que me difamaram, caluniaram, injuriaram, atribuíram a mim coisas negativas que eu nunca tinha feito, que eu jamais cheguei a pensar em fazer, e essas pessoas já não estão mais aqui para contar a própria história. Então nós temos que tomar cuidado. O que nós aprendemos aqui? Que nós não devemos seguir os caminhos da serpente. Esse é o principal ensinamento para nós, que emergem das palavras dos Rahamim, Atikim, dos sábios antigos, que estão no Seforim Atikim, nos livros antigos. Boker Tov, Shalom, Hazá, Ilá.